compor a mesa com o tema 3, a qualidade da concepção de projetos e da execução da obra, chamamos o conselheiro Augusto César Alves, coordenador da Comissão Exercício Profissional. Como mediador, chamamos o presidente da ASBEA-RJ, Vicente Gifone. Alguém deixou uma bolsinha aqui, ó. Leonardo. Para compor a mesa, convidamos a arquiteta e urbanista Eleonora Lisboa Macia, graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, concluiu mestrado na área pela Universidade Federal da Bahia. Foi superintendente de habitação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia. Em abril de 2000, ingressou como arquiteta na Caixa Econômica Federal, onde exerceu diversos cargos de gestão, estando atualmente na coordenação da Gerência Executiva de Habitação em Salvador. O arquiteto Pablo César Benetti. Arquiteto, mestre e doutor, 1997, professor FAU-UFRJ. 1995, ganhador dos concursos Rio Cidade, Favela Bairro, Morar Carioca. Premiado pelo IAB. Obras Casa Santa Teresa, Espaço de Cinema e Unibanco Artplex. Diretor do FAU-UFRJ 2002-2006. Autor do Plano Diretor da UFRJ 2008-2015. Pró-reitor de Extensão UFRJ 2011-2015. Coordenador do Grupo CNPq Habitação e Forma Urbana. Conselheiro Augusto César Alves, com a palavra. Boa tarde a todas e todos. Eu quero agradecer ao convite, a atenção que nos deu os nossos convidados, a Eleonora, ao professor Pablo e ao Vicente. Inicialmente, eu quero dizer a vocês também, para aplacar um pouco essa nossa angústia de tempo, dessa formatação que a gente fez, é que esses temas que a gente está abordando aqui, eles amanhã se reproduzirão nos grupos de trabalho, grupos tema. Portanto, essas perguntas que não estão conseguindo ser respondidas integralmente ou a contento dos senhores, elas serão remetidas para esse debate dentro desses grupos de trabalho, que os senhores todos estão convidados, senhores e senhoras, para contextualizar esse nosso tema de hoje, de agora, que é a qualidade da concepção de projetos e da execução da obra. Eu quero pontuar algumas questões rápidas, porque também meu tempo é muito reduzido, que são provocativos, na verdade, a essa questão, porque, na verdade, o que, na minha concepção, inclusive eu coloquei esses temas, essas questões nesse tema de abertura, a qualidade da concepção do projeto e da execução da obra é um consenso entre nós todos arquitetos, evidente. Agora, uma das questões que nos colocamos é porque as nossas cidades estão sendo construídas da forma que estão sendo construídas, sem essa qualidade que a gente tem certeza que o projeto e o arquiteto pode contribuir. Essa é uma das questões. Arquitetura e urbanismo, isso é um pensamento meu, encontra-se nesse momento diante da nossa sociedade, mais do que nunca, sobre um senso dominante, eu arrisco em dizer isso, de que o projeto e o arquiteto atrasam e encarecem a obra.
Outra questão que eu quero pontuar é: precisamos de arquitetos e urbanistas para atender a todas as demandas de construção da sociedade, desde os grandes projetos de urbanismo e edificações até o puxadinho da construção mais simples e a regularização urbanística das ocupações informais, né? Precisamos de profissionais capacitados para atender a todas essas necessidades da sociedade. Não posso me perder, né? Porque senão... né? Bom, tá aqui. A última questão, né? Bom, né? Linkando, então, nessas questões que eu coloquei, eu fiz questão, né, de fazer o convite a 2 arquitetos que trabalham, né, a arquitetura pública, né, trabalham, né, em suas áreas de atuação, né, já há algum tempo, né, para pontuar um pouco essas questões que nos assolam, né, porque a gente não atinge, né, as camadas da população, né, como arquitetos e urbanistas. Por que a gente não faz mais projetos? Né? Porque nós não somos solicitados para esse trabalho, né? Eu quero passar inicialmente a palavra ao nosso debatedor, o Vicente, né, que é o presidente da ASBEA, né? Por favor, com a palavra. Boa tarde a todos aqui. Obrigado pela presença, obrigado pelo convite para a mediação da mesa. Achei bastante bacana a gente estar, quer dizer, a ASBEA está aqui fazendo a mediação dessa mesa, porque esse é um tema profundamente importante na nossa prática profissional, né? Quer dizer, no nosso entendimento de qual é o nosso papel realmente junto aí à sociedade, qual é o nosso papel realmente aí junto a toda a cadeia produtiva, né? Quer dizer, é uma coisa assim bastante interessante, porque nós, né, a ASBEA, e acho que a grande maioria aqui é de arquitetos e urbanistas aqui da plateia presente, né? Nós representamos os escritórios de arquitetura dentro do nosso grupo, então alguns dos principais escritórios de arquitetura, não só no Rio como no Brasil. Então a gente está muito ligado realmente ao que se faz, né? Quer dizer, o que se produz. E uma das coisas que a gente tem falado sempre internamente é esse nosso compromisso com a qualidade do projeto, com a excelência do projeto, mas antes de tudo, que todo mundo entenda primeiro o que é projeto, né? Quer dizer, porque no nosso público aqui, isso, como o Augusto falou aqui, isso é o óbvio ululante, né? Como dizia o Nelson Rodrigues, mas eu acho que dentro da nossa sociedade, uma colocação dessa do tipo, o arquiteto encarece, dificulta a obra, só pode vir de uma sociedade que está profundamente desinformada do nosso real papel, né? Quer dizer, isso, infelizmente, acontece ainda no Brasil, é uma coisa estatística, né, Augusto, que vocês constataram, mas no restante do mundo desenvolvido, ao qual o Brasil aí se coloca hoje como participante, isso é colocado exatamente o contrário. Quer dizer, o arquiteto ele é o líder do processo, não só de projeto, como do processo de execução, de acompanhamento e de gerenciamento da obra, né? Quer dizer, esse papel ficou invertido no Brasil, cabe a nós, e aí entra a parte, acho que toda acadêmica, né? O Pablo aqui pode falar um pouco sobre isso também, etc. Todos nós já tivemos uma experiência, eu como lá fundador, ex-diretor do curso de arquitetura da Estácio, depois na Embi Morumbi, etc. O que a gente busca é formar uma geração aí de excelência que entenda efetivamente de tecnologia, entenda profundamente e domine todas as etapas do processo da projetação, que vai desde do sonho, do momento inicial até a conclusão disso. E uma coisa que eu acho interessante também colocar, porque eu vejo que a colocação do Augusto é muito ligada aí à questão do público, né? E uma colocação que eu vou fazer, quer dizer, de uma visão muito nossa, até nós que projetamos aí bastante para a iniciativa privada, né? Quer dizer, acho que a grande maioria dos grandes projetos que acontecem, ou de obras, etc., os nossos escritórios estão envolvidos, né? Eu sempre repito, é quase que um karma isso que eu falo há décadas. Uma frase do Oriol Borrigas que dizia uma coisa muito interessante, muito fundamental, que é: se cada um de nós entendesse a importância de cada projeto para o contexto geral e para a história e a formação da cidade, não necessariamente nessas palavras, ele falou,
a gente estaria fazendo com muito mais compromisso. Quer dizer, eu acho que é muito fácil ficar só falando da esfera pública e a gente dizer que na esfera privada a gente não tem poder de fazer uma série de coisas que são importantes aí nesse processo do contexto da cidade. A mesa anterior aqui justamente falou sobre contextualização, paisagem, etc., paisagem urbana, interação entre paisagismo, entre a paisagem e o urbano, né? Então, eu acho que cada um de nós tem esse compromisso e é uma coisa que eu gostaria de daí colocar. Eu sou aqui apenas um mediador, né, da mesa, então acho que vocês aí que têm o papel aí de levantar essas questões, mas a questão da qualidade, da essencialidade, né, do projeto, e uma outra colocação que eu acho importante, quer dizer, quando se fala aí de lei 8666, nem sei quantos meias tem essa lei, tem mais meia, menos meia, cada hora aparece um número diferente. Essa lei aí nefasta que acaba sendo corresponsável aí pela falta total de qualidade aí das obras públicas, que deveriam ter a total coordenação dos arquitetos, né? Quer dizer, o arquiteto deveria ser o responsável, o urbanista deveria ser o responsável por estar à frente dessas intervenções urbanas, qualquer que seja ela, da menor à maior escala. Quer dizer, então, eu acho que as desculpas são sempre de prazo, de tempo, de organograma, de cronograma, de emergencialidade, etc, etc, etc. Quer dizer, como que a gente pode também contribuir nesse processo para ajudar a diminuir essa burocracia que se cria, para se criar soluções tão ruins que a gente acaba vendo aí urbanisticamente, de obras públicas, etc., que algumas são boas, é lógico, mas outras tantas não são, e a gente poderia estar contribuindo nisso. Então, eu acho que... Qual é o próximo passo, Augusto? Quem fala? O próximo passo, pela ordem da mesa, eu vou passar a palavra ao Pablo. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite do CAU. Acho uma mesa muito importante. Antes de começar minha fala, queria fazer um convite a essa plateia. Nós estamos organizando o segundo Urba Favelas, é um seminário que vai acontecer, seminário nacional, de 23 a 25 de novembro, a 26 de novembro, na UERJ e no Museu Nacional da UFRJ. E esse seminário, entre outras questões, tem como um dos objetivos fundamentais trazer à tona e colocar novamente na pauta da discussão a necessidade de não deixar morrer a questão da urbanização de favela, ou seja, trazer de novo à tona a importância dessas políticas públicas nas quais o IAB tem no seu histórico uma participação fundamental e que ultimamente têm sido tergiversadas, em certo sentido, tanto por obras extremamente mediáticas, né, que não tem a ver com o que a Lia estava colocando, né, de ouvir o outro, de ouvir a demandas reais, mas que de alguma maneira tem questionado até a própria ideia de urbanização de favela. Há um passivo enorme nessa cidade, na cidade brasileira, e esse passivo, certamente, grande parte dele está nessas favelas e nessas periferias. E discutir isso é da maior importância para a nossa profissão. Dito isso, estão todos convidados, né? E, enfim, lá fora deixei um pequeno roteiro do que será o nosso seminário, uma agenda preliminar. Em primeiro lugar, já começando minha fala, queria dizer que sou formado há muitos anos, provavelmente mais anos do que alguns da idade de vocês aqui na plateia, né? E que nesses anos de trabalho, eu sempre trabalhei um pouco na iniciativa privada e também no poder público. Eu transitei por ambos espaços de trabalho, né? E o que eu diria assim que dessa experiência das minhas obras, do que eu fiz, né? Algumas se parecem com o que eu tinha imaginado. Eu diria assim, um grande percentual. Outras não reconheço como minhas, prefiro não dizer quais são, prefiro nem passar perto. Outras eu fiz com maior carinho e realmente deram outra coisa, não por minha, não por minha vontade, mas pelo processo de trabalho, né? E, em geral, a nós arquitetos, que interessa de fato a obra construída. Então, eu acho que o que garante a qualidade do projeto
e a qualidade da obra construída. Eu acho que deve ser esse o nosso objetivo, não é o projeto apenas. O projeto muitas vezes é um momento, uma fase de concepção, mas no meu ponto de vista, o nosso compromisso e nossa preocupação tem que ir até o momento que você entrega a chave, seja para o proprietário, seja para o poder público, seja para a população, para quem for. E essa entrega das chaves, ela pressupõe o envolvimento da nossa classe, da nossa prática profissional, desde o primeiro momento, quando você tem as primeiras ideias, até quando a obra realmente se materializa. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes tem se discutido essa segmentação de papéis, né? Então, o projeto, ao arquiteto cabe o projeto, ao engenheiro cabe a construção. Acho uma enorme burrice isso. Para as obras das quais eu me orgulho, as que foram premiadas pelo IAB, as que eu passo e reconheço como minhas, são aquelas nas quais eu tive a possibilidade, pelo próprio processo de produção, de estar envolvido desde o início até o fim. E, nesse sentido, eu acho que tem diferenças entre a contratação pública e privada. Na contratação privada, nenhum cliente é obrigado a fazer um concurso público. Mas na contratação pública deveria ser uma norma. Porque o que garante a qualidade do projeto, em primeiro lugar, é isso, que é uma concepção democrática da escolha de quem que vai ser o responsável por isso. Mas o projeto tem várias fases, né? A primeira fase é um estudo preliminar. No estudo preliminar, eu, por um acaso, na minha vida profissional, acabei me tornando especialista, entre aspas, né? Especialista em cinemas e em favelas, né? São coisas aparentemente bastante distantes, mas, enfim, é o que me tocou fazer na vida. Quando a gente faz um estudo preliminar de um cinema e de uma favela, muito mais ainda, né? Mas quando faz um estudo preliminar para um concurso, por exemplo, a gente não tem todas as definições do projeto, né? A definição do projeto, ele cresce com a entrada dos projetos complementares. Na área de cinemas, não tem como fazer um bom projeto sem dominar duas questões fundamentais. Algumas noções de estrutura, de grandes estruturas, e muitas noções de ar-condicionado. Agora, a definição dos dimensionamentos concretos disso e como isso vai incidir na arquitetura só aparece numa segunda fase, que é uma segunda fase de anteprojeto. Da mesma maneira que quando você começa um estudo preliminar, muito provavelmente você não sabe se o corrimão vai ser de 2 polegadas ou de 1,5. Agora, se isso fica na mão do engenheiro e a de 2 polegadas estiver mais barato no mercado, ele vai contratar de 2 polegadas. Só que de 2 polegadas, a tua mão não cabe, né? Então, esse tipo de detalhamento você só consegue fazer quando está muito avançado na definição do projeto. E, finalmente, eu digo a vocês, é fundamental ter a direção da obra. Essa direção da obra é a que garante, ela não pode ser feita, essa direção de obra, sob a contratação do empreiteiro. A lógica do empreiteiro é uma, a lógica do arquiteto é realmente outra. E em concurso público, em obra pública, eu diria para vocês que a lógica é muito mais de uma obra que deve durar muito tempo, pelo menos 99 anos, como os ingleses colocavam, né? Mas que, de alguma maneira, tem que atender uma demanda social de uma maneira consistente. O Ren Koolhaas diz que a nossa profissão é um misto de omnipotência e impotência. Omnipotência porque quando vocês ouvem essa descrição que eu faço, vocês dizem, bom, o sujeito está realmente controlando todo o processo. E impotência porque, ao mesmo tempo, a possibilidade de isso se tornar real, se tornar construído, não depende do arquiteto, depende de uma série de questões e, fundamentalmente, da maneira de contratação. E eu acho que, nessa contratação pública, a nossa classe está hoje sob ameaças enormes, né? Na mesa anterior falavam de memória, e eu vou trazer aqui um caso de memória, porque acho que os povos que não têm memória, eles perdem sua resistência, eles não dão valor àquilo que eles conquistam, né? Então, a primeira questão que eu quero lembrar aqui
é um caso de memória bem recente. Na administração anterior do CAU, teve o concurso do BNDES. Infelizmente, o conselho anterior, não essa gestão ela surge exatamente com uma reação da classe, ao que tentou ser uma maneira de vulgarizar a nossa prática profissional. O que os juristas do BNDES colocaram para os nossos colegas? Que um concurso feito do estudo preliminar não necessariamente implicaria em obrigações de contratação do projeto executivo. Isto é, a ideia de fatiamento do projeto. É a mesma ideia que está por trás pior ainda, do regime diferencial de contratação. Mas o bom, acho que vocês conhecem um pouco a história. A direção anterior do CAU foi punida pelo voto. Lembrem que eu digo aqui, pelo voto e não pelo golpe, né? Não foi um golpe que teve, foi um voto que resolveu dar um outro rumo para o nosso conselho. Mas a proposta jurídica do BNDES, ela está ancorada no entendimento de grande parte dos corpos jurídicos do serviço público. Esse entendimento do serviço público, inclusive com pareceres do Tribunal de Contas da União, entende que é possível separar uma fase de projetos de outra. Então, acho que essa é uma das primeiras pautas que a gente tem que enfrentar. E, para enfrentar essa pauta, tem que entender muito claramente qual é a lógica desses corpos jurídicos. A ingerência de uma área profissional em cima de outra. Quando se discutia o caso do BNDES, eu dei uma reportagem, e na reportagem eu perguntava assim, vem cá, um advogado que defende um caso na primeira instância, ele admite que na segunda instância seja um outro advogado? Claro que não, né? Então, por que nós, arquitetos, devemos admitir que se a gente teve a concepção inicial desse determinado projeto, na segunda instância, que seria o desenvolvimento desse projeto, possa ser um terceiro a desenvolver? Mas isso, essa questão, ela é colocada por uma cultura jurídica, uma judicialização da política brasileira, uma judicialização que, inclusive, tema em se colocar em campos dos quais nem domina a questão técnica, como, por exemplo, o campo da arquitetura, o campo da construção. Então, acho que é importante afirmar isso. Esses jurídicos, em geral, por exemplo, não gostam de concorrência de técnica e preço. Quando admite a concorrência, querem fazer pregão. E o pregão não é aplicável ao projeto de arquitetura. Não é porque, na realidade, o que você julga não é o menor preço. A política do menor preço produz isso que a gente vê aí. Obras mal acabadas, obras pela metade, obras que caem, entendeu? Então, na realidade, o que garante a qualidade do projeto, garante a qualidade da obra, é a qualidade do projeto. Começa na forma de contratação, via concurso público, e que contempla a participação do arquiteto na própria direção da obra. Quem cuida da qualidade da obra, meus amigos, é arquiteto. E ele somente pode fazer isso se ele estiver presente ao longo de todo o processo. Se ele for alijado, como essas novas formas de contratação estão apregoando por aí, certamente a qualidade do projeto vai para a cucuia. Finalmente, eu queria dizer para vocês uma questão relativa à formação profissional. Nossas faculdades estão formando muito mal. Digo isso, fui diretor da faculdade, na minha gestão fizemos, com a colega Wanda Vilhena, que está aí, era minha coordenadora de graduação, fizemos uma reforma curricular, a reforma possível, a reforma que as forças políticas internas permitiam, mas as faculdades, em geral, no nosso país, elas têm uma cometem um duplo erro. Elas são insensíveis a demandas sociais e elas são insensíveis à materialidade da obra. Então, eu acho que enquanto a gente não corrigir esses dois aspectos fundamentais, ou seja, as universidades começarem a saber ouvir aqueles que não têm voz, aquilo que a Lia colocou em relação à favela, e enquanto eles não souberem trabalhar com a execução, com a materialidade do projeto, nós continuaremos formando arquiteto meia bomba. Muito obrigado.
Obrigado, professor Pablo. Em seguida, eu passo a palavra à nossa colega arquiteta Eleonora Massi. Bom, boa tarde a todos aqui presentes, colegas, profissionais, professores e estudantes. Gostaria de agradecer o convite ao CAU-RJ, em nome do seu presidente, o Jerônimo, e todos aqui da diretoria. Uma satisfação poder estar aqui de volta, né, com uma mesa reencontrando, né, o nosso colega professor Pablo Benetti, reencontrando também o Augusto. Estivemos juntos há um ano atrás, né, num evento do CAU lá em Maceió, e junto também com o Gifone da Asbea. Eu vou procurar ser rápida e tão precisa no tempo quanto o professor. E nós pensamos, né, um pouco dessa questão da urgência do projeto, né. Eu trouxe um material rápido aí para poder ilustrar um pouco a minha experiência mais recente junto às entidades do movimento popular na habitação de interesse social, foi onde até nós nos encontramos, né, professor Pablo e o Augusto também, na discussão sobre assistência técnica para habitação de interesse social. E quando a gente pensa nessa questão da urgência do projeto, né, a gente pensa que a cidade precisa de arquitetos, urbanistas e quem pense e planeja a cidade, né? Hoje de manhã o Edivaldo colocava na mesa a questão de não só grandes intervenções, né, mas também o projeto de uma forma mais extensiva e que a gente possa, de fato, pensar a cidade, pensar o projetar, né, de uma forma geral e que faça parte realmente do dia a dia desse construir a cidade. Eu não sei se alguém vai passar as telas, ótimo, se puder ir passando. A gente, muito rapidamente, né, trouxe aí essa imagem, né, da cidade, a casa, mais uma casa abandonada, né, na cidade apática, e é o que a gente enxerga quando pensa em urgência do projeto, né? Nossas cidades pedem e urgem, né, e não só os grandes centros, as grandes metrópoles, mas toda a forma de se organizar e de se construir o meio urbano, né? Então, isso a gente vivenciou muito nessa experiência mais recente, né, desde o pequena intervenção, pequeno conjunto habitacional e como isso se insere na cidade. A questão, pode passar, da qualidade, né, a baixa qualidade dos projetos, né, acaba gerando muito desse atraso, dessa dificuldade, dessa lentidão na aprovação, e isso em todos os órgãos, né, de aprovação, de fiscalização, de gestão do solo urbano, né, até órgãos como a própria Caixa Econômica Federal, outros financiadores, né, desses projetos, acaba gerando uma lentidão nisso, né. A gente vê e acho que a solução de se incorporar ao projeto, né, a contratação da obra, dificulta ainda mais, porque é um problema que, num primeiro momento, está resolvido, né, o projeto está aprovado, se inicia a obra, depois é que vão aparecer as dificuldades e os problemas, né? Aí a velha gambiarra, tentar resolver de qualquer forma, né? E a questão da execução, que acaba sendo bastante lenta, né, do próprio contrato em si, não termina, e quando a gente fala da questão da obra pública, do quanto isso impacta a visão que se tem, né, do investimento público, do recurso público. Aí, quando a gente trata da questão da assistência técnica, né, a gente gostaria de lembrar um pouco que na habitação de interesse social, e muito foi a lei da assistência técnica, do deputado Zezé Ribeiro, hoje citado aqui pela manhã, voltada, né, para a habitação e voltada muito para a luta, né, pela moradia digna, né, forjada na formação e na organização dos movimentos de luta, né, a gente resgata um pouco essa questão dos mutirões, da autogestão e do processo, então, do projetar, da assistência técnica associada a essa garantia de direitos, né? Primeira proposta de ATME, inclusive o Clóvis e o Genfried estaria hoje aqui na mesa, um dos precursores desse sentido do que é assistência técnica para a moradia econômica, né? Trouxe ajudou a divulgar, através dos sindicatos arquitetos, da própria Federação Nacional dos Arquitetos, o conceito do que significava assistência técnica no caso da nossa profissão, né? As experiências de regularização fundiária, planejamento participativo, né, nas administrações municipais, e nós, arquitetos, vivenciamos muito isso no dia a dia e ao longo dos últimos, pelo menos, 30, 40 anos. Né? O Estatuto das Cidades, em 2001, que é um marco importante, né, e que garante a nossa participação nessa construção das cidades, né, e tanto com todos os instrumentos jurídicos, urbanísticos, né,
de garantia da função social da propriedade, qual é o nosso papel profissional nessa garantia da função social, né? A criação do Ministério das Cidades, o Conselho das Cidades, as conferências nacionais, né, que tiveram forte participação das entidades, inclusive, né, da própria ASBEA, o próprio IAB, o Sindicato de Arquitetos, o próprio CAL presente, a Política Nacional de Habitação e todas as outras políticas setoriais que adviram a partir desse processo participativo das conferências. Então, são marcos importantes, a construção do Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social, o Plano Nacional de Habitação, com forte participação, né, do nosso setor. A regulamentação do FINIS, né, que é fruto da primeira proposta de iniciativa popular, ainda no pós-Constituição de 88. Aí, nos anos mais recentes, né, se voltou a discutir mais fortemente também a questão das grandes intervenções, né? Primeiro, através do Plano de Aceleração do Crescimento, do PAC, né, a partir de 2007, o acesso das entidades sem fins lucrativos a esses recursos, né, que ocorre primeiro a partir aí do Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social e depois através do próprio Minha Casa Minha Vida, que é lançado em 2009. Né? Como a gente já citou, a Lei da Assistência Técnica é aprovada em 2008, um pouco antes do lançamento do programa Minha Casa Minha Vida, e, de forma conjunta, isso começa a se moldar e a gente começa a ver na prática como é que essa forma de atuar é possível, né? Como é que se garante assistência técnica, né, pública ou assistência técnica inserida nos projetos financiados com recursos públicos e como é que a população pode ter acesso a projetos aí de qualidade. Antes de eu entrar na questão do que eu até combinei com o Pablo de trazer um pouco, da gente ilustrar o que nós temos aí nos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida Entidades, o que se tem de assistência técnica de projeto e assistência técnica no acompanhamento da obra, que é importante que se ressalte isso, o papel do arquiteto não se resume ao projetar, entregar um projeto pronto e aprovado, né? Eu gostaria de citar, pedir a licença ao nosso colega, o arquiteto Ricardo Gouveia, que é daqui do Rio de Janeiro, da Fundação Beto Rubião, e que está coordenando uma pesquisa do PNUD junto à Caixa Econômica Federal, sobre assistência técnica. Né? Então, é o primeiro mapeamento mais completo, né, na assistência técnica ao movimento popular para habitação, né, um mapeamento bastante aprofundado, onde ele aborda em 3 partes a pesquisa. Né? Uma primeira parte que trata quais são as assistências técnicas, por incrível que pareça, apesar do recurso público, através da Caixa, contratar essas assistências técnicas, nem nós, nem o Ministério da Cidade sabe quem são exatamente essas assistências técnicas, porque nós contratamos com a entidade. E a entidade contrata quem ela achar mais conveniente, seja a universidade, seja um escritório, seja um profissional autônomo. Nós não tínhamos esse mapeamento. Então, o Ricardo primeiro foi buscar quem são essas assessorias, quem está prestando assistência técnica ao movimento popular, né? E quem atua no processo. Então, é importante a gente ver que há um nicho de mercado, né, principalmente no centro-sul do país, tem gente se especializando em prestar esse serviço, então isso é uma coisa interessante, até no processo de formação do arquiteto urbanista, né, que é possível viver disso. Né? Pessoas estão trabalhando e vivendo dessa atuação. Uma segunda parte, quais são os perfis das equipes, né? Então, ele conseguiu levantar que há um processo assim, já de experiência, inclusive a média de projetos anteriores, conseguiu mensurar qual é a média de projetos anteriores que essas assessorias tinham, né, no momento que a entidade respondeu à pesquisa. Então, conseguiu ver que há tanto atuação de profissionais autônomos, quanto, preponderantemente, no caso da arquitetura, de escritórios já constituídos, pessoa jurídica, e é importante até a gente ter aqui a presença da ASBEA, que é interessante como as pessoas estão se organizando e se constituindo, formalizando o processo, né, da relação entre a entidade organizadora e o profissional de arquitetura. E como é que eles escolhem, inclusive, essas assessorias. Né? E o fator preponderante é uma identidade em relação ao trabalho, né, que é desenvolvido. Então,
vão escolher profissionais e empresas, né, constituídas para esse fim, mas que tenham alguma identidade com o processo autogestionário, o mutirão, a participação social, que entenda um pouco esse processo. E no sábado aqui teve, inclusive, um evento que já é a segunda vez que ocorre, que é Diálogos com a Sociedade, que é essa aproximação justamente dos profissionais com, né, representações da sociedade civil. Acho que isso é algo bastante importante, né, de se registrar. E, por fim, uma terceira parte, como é que essa relação ocorre, tanto de participação das famílias no processo, então, um processo crescente de participação das famílias nas decisões de projeto, né? Seja o projeto urbanístico, seja o projeto arquitetônico, ou mesmo o projeto social, que muitas vezes é feito em separado do restante do processo, mas também como isso ocorre, né? Sejam decisões em assembleia, sejam decisões hoje utilizando uma gama aí de instrumentos através das redes sociais, né, com uma forte participação realmente em informação dessas famílias. Então, no tempo que resta, eu gostaria de passar aí algumas imagens, muito rapidamente, do que já foi entregue, aqui citado hoje já também o Grupo Esperança, também desenvolvido aí junto pela União por Moradia Popular e a Fundação Bento Rubião. Começou como crédito solidário e foi entregue, né, através do Minha Casa Minha Vida Entidade. São 70 unidades aqui na Colônia Juliano Moreira, aqui no Rio de Janeiro, numa área da SPU. O Vila Patrimonial em São Paulo, também aí com o pessoal do Boas, né, e da União por Moradia, através aí da Ambiente Arquitetura, que é uma das assessorias mais antigas aí no processo, pode passar. O Rio das Velhas, lá em Ipatinga, Minas Gerais, que também é um município que tem uma associação bastante forte aí para a área de habitação, pode passar. Em Goiânia, o pessoal da GARC, lá em Aparecida de Goiânia, também entregue no final do ano passado, o residencial da Fiore, né? Pode passar. E Tocantins, também através do Movimento Nacional de Luta por Moradia, né? Um movimento bastante antigo aí com atuação. Pode. Paraná, também através da União por Moradia Popular. E São Paulo, o residencial Alvorada, também através aí da Piabiru, né? O Assessoria Técnica Piabiru. O João Cândido AIB, que vocês devem conhecer em Taboão da Serra, através do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, que é o MTST, né, um dos conjuntos que acho mais fotografados aí no último ano, que foi entregue pelo pessoal do MTST, que trabalha também com a cogestão. E esse entregue em Minas Gerais, já está entregue, essas fotos são um pouquinho mais antigas, da Ascol, também interior lá de Minas Gerais. E alguma coisa no Nordeste, lá em Sergipe, a gente vê também uma dificuldade no Norte e Nordeste na contratação das assessorias e dos projetos de assistência técnica, né? E Rio Grande do Sul, um projeto, uma área quilombola em Canoas, no Rio Grande do Sul. Na região metropolitana de Porto Alegre, um projeto pequeno feito com uma associação local. Algumas coisas em fase de projeto ou produção, e aí a gente consegue identificar melhor como isso está sendo trabalhado em relação à assessoria técnica. Esse o Augusto conhece bem, né, o Edifício Manuel Congo, aqui na Cinelândia, no Rio de Janeiro, um projeto de revitalização. Eu estive lá em maio desse ano, e a foto do lado direito é de maio, já mais recente, ele já está em fase final, já praticamente sendo entregue. E com as famílias, a especificidade dele é que ele foi todo revitalizado, o prédio com 39 das 42 famílias morando dentro. Então, isso foi uma logística que envolveu não só, né, a questão de como isso ia ocorrer, né, a logística toda, mas, enfim, de se garantir realmente a qualidade da execução com gente morando dentro e com segurança, né? Pode passar. Aí o quilômetro da Gamboa, também aqui na região portuária do Rio de Janeiro, o pessoal da Bento Rubião, CMP e União por Moradia Popular, que é um terreno da União, na área central aqui do Rio, e que tem uma parceria com a Sedurp, e que acho importante, porque, inclusive, eu já tive em outras atividades aqui no Rio, e que se apresentou a questão da revitalização da área portuária, e sempre a gente questiona a questão do uso residencial nessa região, né? E já fiz essa pergunta, inclusive, para o pessoal da própria Sedurp, eles colocam que houve um planejamento inicial para que isso ocorresse, mas não se desenvolveu na medida esperada, né?
e acho interessante que a gente consiga fazer, através de recurso público, a garantia aí de moradia na área central. Pode passar. Esse é o Florestan Fernandes e José Maria Amaral, em São Paulo, também com o pessoal da Ambiente, e bastante já adiantado, são 12 pavimentos, né, e prédio com elevador e tudo, e com autogestão, né? Então, o pessoal trabalha com administração direta e contratação da mão de obra. A parte aí em São Paulo também, revitalização no edifício Ipiranga, no centro de São Paulo, quase esquina com a Avenida São João, também já está em fase final, deve estar sendo entregue até o início do próximo ano. E, enfim, também com a participação de assessoria. O Tanemari, 5 de dezembro, na região de Guarulhos, São Paulo, com a usina, que é uma das mais tradicionais. O Pablo, inclusive, disse que já apresentou aqui um vídeo da usina e que tem projetos importantes nessa área de habitação. Pode passar. E, finalizando, com a União Suzano, também o único projeto que a gente tem de unidades unifamiliares na Grande São Paulo, que é um projeto também bastante interessante, com uso de equipamento solar e também com autogestão, com a participação direta das famílias, né? Então, a gente trouxe esses exemplos, né? Vou deixar... para finalizar, desculpa, a Ceilândia, no Maranhão, que já foi contratado, está na fase, finalizando a fase de projeto, que foi junto aí uma parceria com a Fundação Vale, né, e a Associação Comunitária dos Moradores de Piquiá de Baixo, uma área de atingidos, né, por impactos aí da mineração, então, um projeto importante lá no Maranhão, e finalizando para Alpebas, que pode passar, no Pará, que é também com as pastorais sociais da Diocese de Marabá, o Instituto CASE, a Universidade de Zurique, que é um trabalho que, inclusive, aquele projeto do selo de qualidade urbana, que vem sendo colocado até como um estudo para a qualificação dos projetos arquitetônicos para habitação de interesse social. Então, numa outra oportunidade, eu até sugiro que se dê continuidade a essa discussão e se aprofunde, porque tem realmente algumas coisas bastante interessantes nesse processo. E, para finalizar mesmo, eu não sei como é que está isso hoje, né, no Ministério das Cidades. Eu estava na Caixa Econômica Federal em Brasília até a última semana, mas o Ministério vinha trabalhando com o processo de qualificação do projeto a partir da cidade, né, dos empreendimentos e da unidade habitacional, né, com as mudanças no governo. Acredito que isso tenha sido paralisado, mas eu sugiro que as entidades, o próprio CAU, lidere um processo de resgate disso e reivindique que se invista nesse processo de qualificação e se a gente consiga divulgar melhor esse trabalho que teve a participação aqui da UFRJ, Federal do ABC e Unicamp. Tá? Obrigada, gente. Muito obrigado, Eleonora. Eu vou passar a palavra agora para o nosso mediador, novamente, né, a réplica. E eu tenho agora aqui 2 perguntas, mas está me chegando mais algumas aqui. Sim. 4 perguntas. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, ler as perguntas, eu irei lê-las, né? E, como eu já disse a vocês, amanhã a gente tem condição de continuar o debate e essas perguntas irão, né, para os grupos de trabalho, serão remetidas para lá. Por favor, Vicente. Bom, muito bom aqui a palavra aqui do Pablo, da Eleonora. Só para reforçar um pouquinho aquilo que eu falei no começo, eu acho que uma das coisas que a gente tem discutido muito até dentro do CEAL, aqui estão meus colegas de trabalho, como diria o Silvio Santos aqui, né, todos os presidentes aqui do CEAL estão aqui hoje. Uma coisa que a gente tem falado, e hoje na reunião dos presidentes das BEM em São Paulo, por isso até que eu cheguei em cima da hora da mesa, a gente está tendo reunião hoje lá em São Paulo. Uma das coisas mais importantes que acho que todos nós temos que nos conscientizar, e eu acho que o CAU do Rio, pelo menos, que eu acompanho, tenho acompanhado mais em nossas entidades aqui, eu acho que uma das coisas mais importantes é efetivamente a tangibilização do que é projeto. Porque, na verdade, falar para o leigo o que é projeto é uma coisa muito abstrata, né? Quando, no fundo, eu acho que a gente tem que bater muito forte nessa tecla, quer dizer, eu acho que
trazer a consciência do que é o projeto, qual é a importância do projeto, o porquê com o projeto, ao contrário de parecer que é mais caro, é mais barato, é mais rápido, é mais inteligente, é mais eficaz. Quer dizer, mostrar exemplos aí do mundo todo, aí os benchmarkings todos que a gente vê. No Brasil se projeta 3 meses e gasta 3 anos na obra. No mundo inteiro você gasta 6 meses projetando e 9 meses de obra. Quer dizer, é assim que funciona. Então, e essa importância, até o Pablo também ressaltou, quer dizer, dessa visão de que o líder do processo da obra tem que ser o arquiteto. É assim, a gente que tem o meu escritório, tem uma prática de muitos anos e tem a oportunidade de projetar aí fora do Brasil, mesmo em países menores que a gente tem projetado, Uruguai, etc., é claro para as pessoas quem é que tem a liderança do processo de construção. Quer dizer, fazer um projeto na Suíça, como a gente já fez por acaso, também 2 projetos, chegar lá, é claro, a gente está falando de primeiro mundo, qualquer um entende isso, mas eu vou para o Uruguai, eu vou para a Argentina, quer dizer, qualquer um entende que esse gerenciamento, quer dizer, esse controle tem que ser feito com a participação e mais do que com a participação, a gente tem que ser feito com a liderança de nós arquitetos. Agora, para isso, voltando ao que eu falei, o que o Pablo também falou, a qualidade do ensino tem que dar subsídio para isso, porque senão a gente vai continuar formando arquitetos dentro dos nossos escritórios. Entendeu? A gente pega estagiários que chegam lá, não sabem nem botar o Ctrl Alt Del ali, quer dizer, hoje todo mundo sabe, né? Qualquer criança sabe botar o Ctrl Alt Del, mas o raciocínio do que vem depois daquilo não sabe nada. Quer dizer, então a gente cria e forma essas pessoas dentro do escritório. Eu acho que eu tive aí a oportunidade ainda rara, até tem 1 ou 2 aqui, 3 aí contemporâneos aí de faculdade, o próprio Cadu aqui também, que está aqui, foi contemporâneo, etc. Ainda pegamos no fundão lá uma turma excepcional, tinha professores Conde, Ubibava, etc., professores, amigos e tal. A gente ainda teve aqui, tem vários outros aqui, não vou ficar citando todo mundo, mas vários que participaram disso daí. Então, quer dizer, acho que a gente ainda pegou um momento onde havia uma grandiosidade nessa coisa da formação que a gente tem que trazer de volta, quer dizer, e trazer de volta entendendo que, como o Pablo colocou também, o objetivo da arquitetura é o objeto construído, quer dizer, na verdade, esse é o nosso propósito final. Claro que pode ter projeto, claro que pode ter ideia, claro que tem 1000 formas de expressão, mas esse é o nosso objeto final. E esse objeto final é aquilo que a gente, então, tem que tangibilizar a importância do projeto para se atingir esse objeto final com a qualidade, com a excelência, no prazo, com o custo e com a oportunidade. E isso, de novo, vou repetir que eu acho que é muito importante para nós, aí eu falo isso sempre dentro das BEA, não só no campo privado, como no campo público, como no campo privado. Essa responsabilidade, esse papel nosso é muito importante. Então, achei muito bom aí ouvir o que os nossos colegas de mesa falaram aqui. E fica aí o nosso Augusto aqui com as perguntas. Pois temos 4 perguntas, como eu disse, eu vou lê-las, né? Uma que cita o Pablo, que eu achei inicialmente que era dirigida ao Pablo especificamente, mas pelo conteúdo não é. Eu acho que tanto o Pablo quanto o Vicente pode falar dela, né? Outra tem uma delas que é dirigida bem ao Vicente, que, né, fala, né, da ASBEA, né, denomina ASBEA. Então, eu vou ler essas perguntas e vou dar a oportunidade de cada um dos 3 se manifestar mais um pouco, aí eu vou dividir pelo tempo que a gente tem, né? A primeira é do Edivaldo Cabral, do SARGE, nosso colega Edivaldo, né, diz o seguinte: diante da pesquisa do CAU-RJ, em que quase 85% de obras são de autoconstrução, como a ASBEA vê a possibilidade de se intensificar, é isso que você colocou? Massificar a construção, né, de arquitetos, a contratação, Fala a pergunta aqui. por favor, de arquitetos, né, de escritórios de forma acessível à sociedade, através de escritórios de forma acessível à sociedade. Então, essa é encaminhada especificamente ao Vicente. Né? O Romão Pereira, nosso colega também, né, conselheiro, não vejo ele aqui agora, né? Está ali ele ali. Né? É inevitável, né, que o projeto completo, que abrange
né, que abrange todas as etapas projetuais, a saber, levantamento de dados, estudo preliminar, anteprojeto, projeto executivo, contribuem enormemente para a realização de uma obra. Entretanto, o projeto completo não significa uma obra bem realizada. Enquanto não for dado ao projetista a função de fiscal de acompanhamento da obra, o orçamento ou o custo dos materiais sempre vai falar mais alto. Não é uma pergunta, É uma pergunta, é uma afirmação. Gabriela Mesquita. Quem é Gabriela Mesquita, por favor? Está ali. Né? A questão da baixa qualidade da habitação de interesse social e a deficiência na compreensão sobre a materialidade no ensino da arquitetura entram no diálogo. É possível pensar em mais processos, em mais parceiros, né, entre a universidade, que tanto busca por inovações nessa área, e o mercado? Outra pergunta é se seria possível, né, criarem concursos públicos para esses projetos. Lia Mota, é do IFAM, ela já esteve aqui na mesa aqui há pouco. Né? Não sei se entendi bem. Pablo acha que os concursos são mais adequados? Pergunta. Né? Mas isso, né, faria vários escritórios trabalharem no risco. Muitos produzindo projetos e só um ganha. Em casos excepcionais, ótimo, mas, no geral... Bom, quanto tempo nós temos, hein? Cadê a nossa produção? 10 minutos? 3 minutos para cada um, para poder passar um pouquinho do prazo. Começando pelo Vicente. Vou começar aqui pelo Edivaldo, aqui, né, Edivaldo, que fez uma pergunta aí direta aqui, focada. Então, eu acho sim, acho que é possível, acho que é importante, acho que é um tema a ser trazido, a ser discutido aí junto das BEA, dizendo da mesma maneira que a gente, como eu estou falando, a gente trabalha para todas as escalas, né, todos os escritórios de arquitetura, escala pública, escala privada, mas eu acho que quanto mais a gente conseguir, e tem que pensar qual seria o formato, etc., disso, como é que isso aconteceria, um grupo, como é que se juntaria isso, etc. Mas essa é uma das coisas que a gente estava falando, dessa coisa da tangibilização, quer dizer, você fazer com que para todo mundo chegue a noção clara da importância do projeto. Então, acho que é interessante, é assunto bem pertinente, podemos falar na nossa próxima reunião aí dos colegas de trabalho aí, e etc., e acho que é bacana. E com relação, acho que a questão é que a Lia colocou também, a questão, acho que o concurso é importante, o concurso público é importante, mas existem diversas formas de concursos, diversas formas de contratação. Eu acho que o mundo inteiro tem diversos exemplos, N exemplos de formas de contratação interessantes, umas que podem ser colocadas como mais, menos democráticas, etc. Mas o objetivo final, quer dizer, a pergunta da Lia é extremamente interessante, tá? Gostei muito da tua colocação, por sinal. Eu acho que com relação a essa questão aí da formatação da contratação, eu acho que tem diversos pontos de vista, como eu falei, diversos formatos disso ser feito, e a gente defende uns, outros defendem outros, mas acho que a convergência é a questão da cidade, a urgência no projeto. Quer dizer, acho que o nosso foco, e a gente numa reunião do CEL há 3 meses atrás ou 4 meses atrás, quando começou a se discutir, atirar para muito lado, a gente conversou e falou, não, está na hora de focar num tema, né? Quer dizer, ou a gente foca nesse tema, da importância do projeto, da importância do arquiteto, da importância do urbanista, quer dizer, da importância nossa à frente dessas questões. Já falei mais do que devia, tem que me dar um cartão amarelo rapidamente, vamos lá. A gente tem que realmente pegar essa bandeira e sair correndo com ela aí na Olimpíada, Paralimpíada, o que quer que seja, mas isso é a coisa mais importante agora. Se a gente vencer esse primeiro degrau, vai ser tão mais fácil discutir tantas outras coisas, como formato de contratação, etc., etc., como é que as coisas vão acontecer, mas a gente tomar esse papel, tomar esse espaço é essencial. Quer dizer, eu acho que isso, cada um de nós aqui, que tem estudantes aqui dentro, etc., tem que enfiar na cabeça que o seu papel é fundamental, é essencial, e você tem que defender isso a cada momento, quer dizer, e não ficar achando que não tem solução para as coisas. A gente acha que tem, e a gente está aí trabalhando e fazendo com que essas coisas caminhem nesse sentido de ter, né? Chega, falei demais. Obrigado. Pela ordem da mesa, professor Pablo. Então, olha só,
Primeiro, reforçar o que o Vicente falou, né? E fazendo uma ponte com a fala da Leonora, né? O objeto final, na nossa experiência de assessoria técnica, o objeto final é o objeto construído, que se a assessoria técnica vá até o final, até realmente a entrega da chave. Então, do ponto de vista do processo do projeto, essa má qualidade de habitação e interesse social empresarial que a gente vê, não tem nada a ver com esse outro processo. Quando você tem esse comprometimento do início ao fim, a coisa realmente muda. Agora, essas entidades de assessoria, esses grupos, escritórios autônomos que trabalham nisso, dependem da continuidade. Porque, na realidade, como é que você vai manter um escritório formatado para esse tipo de atividade se você não tiver financiamento para Minha Casa Minha Vida, entidade dessa natureza? Então, acho que essa conferência, já vai minha modesta sugestão, deveria botar como um ponto pela continuidade dos financiamentos da produção da Minha Casa Minha Vida, entidade, né? Lia, eu defendo sim o concurso público para todos os tipos de projetos. Na realidade, eu defendo a legislação francesa. Na França, para qualquer projeto muito pequeno, você já tem que chamar concurso, né? Nós ganhamos uma vez uma premiação do IAB com um jardim, que foi o Eduardo Barra que projetou, o Edu, um jardim que tinha 3x3. Por que ganhou esse projeto, esse prêmio do IAB? Porque tinha tanto conceito, tanta profundidade de definições numa coisa de 3x3, que era merecedor desse prêmio. Pelo menos o júri do IAB assim o entendeu. E estava concorrendo com coisas enormes, imensas. Então, acho que se, por exemplo, até um jardim de 3x3 for objeto de concurso, nós teremos trabalho para muita gente. Nós temos que democratizar essa produção da arquitetura. Isso não é o concurso um dia, um por ano, cada 6, 10 meses, como a gente está tendo aqui no Brasil. Mas é o concurso como prática permanente do Estado. Falo por experiência própria. O escritório que eu trabalhei muito tempo, Fábrica de Arquitetura, não seria o que foi se não tivesse tido o Rio Cidade e o Favela Bairro. Os dois concursos a gente ganhou. O Favela Bairro, em particular, contratou mais de 40 escritórios de uma pernada só. Então, acho que a gente tem que realmente batalhar por isso, mas não com concurso da maneira que a gente costuma ver aqui, né? Um na vida e outro na morte, mas com concurso com uma prática de contratação permanente do Estado. Nesses termos, eu acho que sim, né? E acho que foi tudo, né? Okay. Obrigado, professor. Eleonora. Iniciando aqui pela Gabriela. Gabriela está lá. Gabriela está ali. Ah, tá ótimo. Sobre a questão se é possível buscar mais parcerias com a universidade, acho que é necessário, inclusive. Um dos pontos, inclusive, dessa pesquisa do Ricardo aponta que grande parte das assessorias técnicas não foi indicada através da universidade, mas sim por outras entidades organizadoras. Então, esse processo de ter a universidade mais presente, acho que é necessário, é importante, e vem desde o processo aí de formação, de organização dos grupos de pesquisa, né, do que se mobiliza em torno disso e se disponibilizar isso através aí da estrutura universitária, né? Acho que é importante, se precisa sensibilizar a ponta, né, que contrata e que busca essa parceria para que possa estar também buscando a universidade como alternativa. E sobre a questão que foi direcionada aí para as BEA, mas acho que é importante, Edivaldo, a gente estava discutindo isso um pouquinho antes com o Jefferson, a questão tem muito crédito para material de construção. Por que uma parte desse crédito para material de construção não é direcionada para o projeto, né? Isso seria uma solução individual, de onde cada um que pudesse acessar esses recursos, uma parte fosse obrigatoriamente destinada para projeto. Agora, eu acredito muito também que uma forma de se culturalmente trabalhar essa questão do projeto é a organização social, né? O coletivo, né, de uma determinada comunidade poder buscar esse projeto, né, poder buscar uma assessoria que possa estar prestando um serviço coletivo e não individual a cada um. Então, acho que isso também precisaria ser mobilizado pelas entidades, incentivado pelas entidades, para que se buscasse também uma organização mais coletiva no que se refere aí ao projeto, ao planejamento.
Obrigado a todos. Nesse momento, desfazemos essa mesa, passamos para a próxima. Obrigado.